Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher embora, Amanda. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Muito boa noite, meus caros amigos. Eu peço um minuto aí para que eu possa ligar aqui a outra câmera. Me dê um minuto aí, por favor. Estamos aqui no reajuste. Eu vou botar outra câmera aqui. Um momento, por favor. Eu acho que... Deixa eu pegar aqui uma... Deixa eu pegar outros livros aqui, porque eu estou fazendo um ajuste. Ok. É um pequeno ajuste aqui. Muito boa noite, meus caros amigos do canal Web Rádio Estação da Luz, do nosso digníssimo irmão Tavares, que transmite aí do Rio Grande do Norte. Muito boa noite também aos caros amigos que nos acompanham pelo canal Reencontro com a Vida. Nessa quarta-feira de cinzas, vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 16, A Palavra do Caminheiro,
do livro Voltei. E paramos no item Ante as bênçãos do serviço. E hoje, ao término dessa leitura, desse comentário, nós vamos fazer um breve comentário do livro Reencontro com a Vida, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. O nome do nosso programa é o título do livro, Reencontro com a Vida. Todos nós estamos tendo o nosso auto-encontro. E é esse reencontro que Jacó, em primeiro lugar, teve com ele mesmo. Então, dando continuidade ao evento que transcorreu em um conclave, em uma grande assembleia, onde o espírito de Bittencourt Sampaio proferiu uma mensagem profunda para todos que ali lhe ouviam. E continua a mensagem. Verificando-se ligeiro intervalo na palavra amorosa e venerável, desejei continuidade de meus trabalhos em vista dos informes que ali recebera do irmão Andrade. Todavia, antes que me expressasse verbalmente, confirmou generoso: desdobrar-se-á o serviço, Jacó, doravante em companhia dos meus associados de abençoada luta. Os círculos de vida que povoamos agora são de prosseguimento. O ciclo de vida que Bittencourt Sampaio falava, o grande venerando espírito, nessa outra dimensionalidade da vida, a vida no mundo espiritual, ela é pujante, ela é a pura realidade da vida transcendental. O mundo em que nós habitamos, o orbe terrestre, é uma mera cópia da realidade espiritual. As sociedades humanas é um reflexo pálido do que é a realidade dos mundos espirituais. Não é? E aí ele diz, na experiência humana temos a semeadura. Na vida espiritual que nos é acessível, começa a colheita. Então, ele está dizendo que as nossas experiências humanas é onde nós temos a nossa semeadura e que no mundo espiritual nós começamos a ter as nossas colheitas. Então, enquanto nós estamos na terra, estamos semeando. E o que você semeia na terra, você vai colher no mundo espiritual. Então, o que é que nós estamos semeando na terra? As sementes que você semeia na terra, você vai colher bons frutos no mundo espiritual. O favoritismo não existe para o governo universal, não é? Ele está dizendo aqui que não existe favoritismo no governo universal. A infinita sabedoria somente nos assinala através da lei. Essa sabedoria infinita, ela é um sinalizador da lei divina, cósmica, incorruptível, inviolável. É a constituição divina que rege todos os mundos, todos os universos, todas as galáxias, todas as civilizações que habitam mundos diferentes, estágios evolutivos diferentes. Há espíritos que se preparam no mundo para a bendita primavera de trabalho pacífico na esfera superior, e há outros que se encaminham voluntariamente para o inverno de angústias e trevas, em seguida
a perda do corpo. Meus queridos amigos, este livro Voltei é, de fato, uma obra que nos convida às profundas reflexões que o nosso comportamento na Terra vai reverberar, repercutir na nossa estadia no mundo espiritual. Pois bem, todos aqueles que de alguma sorte estiveram em tua companhia na tarefa da comunhão de interesses espirituais, constitui a legião afetiva, junto da qual seguirás caminho afora na distribuição de amor, luz e verdade. Essa distribuição de amor, luz e verdade é a proposta deste Cristo que esteve conosco, este Cristo que deixou a sua mensagem e disse que todos nós temos infinitas possibilidades de seguir os caminhos que, ora, nós optamos pelo nosso livre-arbítrio. Nossa ação mental nas esteiras linhas da existência física é simples ensaio para os serviços que a cooperação depois da morte, o trabalho que você exerce, as suas ações, as suas atitudes, vai repercutir no que você vai exercer no plano espiritual. É imprescindível não desanimar nem estacionar. Conquistastes valiosas possibilidades de servir pelos conhecimentos que adquire, e se os negócios materiais terminaram com atestado de óbito passado ao velho corpo, as tarefas edificantes prosseguem ativas, reclamando-te dedicação. Eu vou ler isso aqui, viu? Que hoje eu estava refletindo muito sobre o nosso trabalho, o nosso ganha-pão. Como é viver no mundo de César, buscando a sua sustentabilidade e, ao mesmo tempo, buscando a sua espiritualização. Eu vou repetir aqui, que é muito interessante. Conquistastes valiosas possibilidades de servir pelos conhecimentos, Tavares, que nós adquirimos, não é? E se os negócios materiais terminaram com o atestado de óbito passado ao velho corpo, as tarefas edificantes prosseguem ativas, reclamando-te dedicação. Você deixou o vaso físico, o veículo físico, você trabalhava, sustentava-se na terra, você trabalhava, ganhava dinheiro para se manter, e no mundo espiritual daremos continuidade ao que você fazia na terra. É necessário, Jacó, encontrar a paz dentro de nós mesmos, na batalha pela vitória da luz, quando o Senhor a demonstrou perseguido e crucificado. Longe de nós o descanso destrutivo dos que procuram o céu sem as credenciais do reino divino em si mesmo. Essa mensagem aqui, o que Tavares está colocando aí no rodapé da nossa live, não é? Preces e vibrações de saúde, paz, harmonia, luz, amor, energia,
para a nossa irmã Maria, que se encontra internada no hospital Rio Grande, na UTI. Então, desejamos as nossas sinceras vibrações para a nossa irmã que se encontra na UTI. No próximo item, ele diz o seguinte: as esquecidas virtudes da iluminação interior. As esquecidas virtudes da iluminação interior, compadecendo-se de minhas lágrimas copiosas, ergueu-me o rosto com a destra e, fitando-me bondosamente, continuou: lamentas não possuir, por enquanto, mas amplo desenvolvimento da luz interna. Contudo, qualquer desalento de nossa parte no esforço salvador significa reação indébita de nossa vontade caprichosa contra os soberanos e justos desígnios de cima. Vamos buscarmos essas soberanas leis do desígnio do mundo maior? Não nos detenhamos para examinar a exigualdade dos nossos recursos. Dilatamo-los utilizando as possibilidades que Jesus nos confiou. Nas tropélias da agitação carnal, eu vou ler aqui de novo, que essa palavra é uma palavra nova para mim. Nas tropélias da agitação carnal, na vida cotidiana da agitação carnal, quase sempre nos esquecemos das virtudes suscetíveis de ser encontradas nos trilhos apagados e anônimos do vale. Nossa visão, em tais circunstâncias, jaz concentrada e sobre o cume da organização provisória a que servimos e da imaginária montanha das terrestres honrarias, coroada embora de vantagens respeitáveis, e esperamos o bem-estar e o prazer, a sagacidade do homem, da criatura humana, né? O domínio, as facilidades temporárias e as considerações fantasiosas ao nosso personalismo, menos digno, olvidando completamente, às vezes, os dons sagrados do dever humilde e desconhecido. Aqui, o benfeitor espiritual, ele traça o comportamento, o cotidiano humano, as nossas relações humanas na Terra, e que é tudo uma ilusão, é a ilusão do ego. Este ego nosso, ele permanecerá no mundo espiritual, porque você levará esse ego com você na sua persona, na sua consciência. E imagine como é você lidar com o seu ego quando você cair em si na realidade espiritual. Cedendo à impulsividade que nos preside, aos instintos primitivistas, não é? Despreocupemo-nos de adquirir simplicidade e amor, paciência e renúncia, resignação e esperança, dádivas de vida eterna que o herói celestial nos ofertou aos pés da cruz. Então, meus queridos irmãos, todos nós precisamos de ter mais amor, de ter paciência, de ter mais renúncia, resignação e esperança pelo mundo melhor. Impressionamo-nos com o Salvador
nas claridades sublimes da ressurreição, mas ignoramos o Mestre crucificado. Agrada-nos dispor, aborrece-nos obedecer. Buscamos a autoridade, desejamos a disciplina, exercemos severo exame sobre os atos alheios, sem qualquer vigilância ao próprio coração. Entendemos-nos perfeitamente com o ruído e com a leviandade do mundo, a nossa leviandade do mundo, que nos cerca, os sentidos inferiores, mas raramente nos comunicamos com o Espírito sublime do Cristo na própria consciência. Esse Cristo sublime que deve ser materializado na nossa consciência. Ter a imagem projetada de cada um de nós. Projete a imagem do Cristo dentro do que você pode pensar como era o Cristo. Não é? Sabemos cair depressa, contudo, dificilmente nos decidirmos a levantar. Cair, como o benfeitor espiritual Bittencourt Sampaio, que foi o fundador da Federação Espírita Brasileira, não é? E no mundo espiritual, ele passa essa mensagem para os seus diletos companheiros. Então, depressa, como ele diz, difícil é fácil cair, mas é difícil levantar. Adornamo-nos com as flores de um dia e perdemos os frutos da eternidade. Habituamo-nos a pedir as bênçãos do eterno e, quando as recebemos, dispomos-nos a dormir indefinidamente, não é? Enchemos a terra de palavras brilhantes, esquecidas de que a vitória no bem é mais concreta naqueles que ouvem o conselho sábio e o aplicam. Ou seja, na terra enchemos o mundo de palavras brilhantes, mas de corações vazios. Que muitas das vezes o que nós escrevemos, o que nós falamos, não representa o que sentimos interiormente na alma. E por isto, meu amigo, que chegamos sem lâmpadas próprias, às eminências da vida, incapazes de contemplar o brilho solar pela nossa deficiência de luz. Essa resposta era porque Jacó se incomodava dele não ter a própria luz dele. No mundo espiritual, na região aonde ele se localizava, Jacó, ele via outros espíritos com outra luminosidade, Bittencourt Sampaio, Guilhom Ribeiro, Caibá Schutel, e outros espíritos que já tinham uma luz própria, irradiava a sua luminosidade interior. E Jacó não tinha. Então, o benfeitor espiritual estava lhe orientando que essa conquista da luz, ela se inicia enquanto estamos na Terra. Todavia, o todo misericordioso jamais nos cerrará as portas do serviço de elevação. Aqui também encontrarás as bênçãos do atributo. Aqui também encontrarás as bênçãos do atrito, no aproveitamento. Eu vou ler que a mensagem aqui ficou truncada, né? Aqui também encontrarás as bênçãos do atrito, no aproveitamento das quais acenderás a própria lanterna para a jornada. Então, no mundo espiritual, você vai passar por atritos
atritos emocionais, para ir acendendo o seu pirilampo, a tua luz, para que você possa ter uma melhor consciência de si mesmo, quando você amplia esse estado de consciência espiritual, significa ampliar o estado da tua luz interior. Deixa Jacó. Aliás, renovemo-nos assim, aprimorando as nossas possibilidades interiores, para que nos comuniquemos com o Supremo Doador da vida através dos fios invisíveis de amor que o ligam com o universo infinito. É esse fio do amor que nos liga ao universo. É a tua luz, a tua bem-aventurança interior, a descoberta das infinitas moradas da casa do Pai no universo íntimo da tua alma imortal, do ser espiritual que você é. Há muitas moradas na casa do meu Pai, infinitas moradas. As moradas de outros mundos, de outras galáxias. O universo é povoado por outras inteligências, outros seres habitam. As diversidades de moradas de galáxias, de estrelas, são bilhões e bilhões e trilhões de estrelas, povoadas por inteligências ultras evoluídas, inteligências mais primitivas do que a nossa, mundos mais primitivos do que o planeta Terra e mundos mais evoluídos do que o nosso orbe terrestre. Jesus se referia a esses mundos, como também se referia ao mundo espiritual, a uma diversidade de moradas no universo espiritual, nos planetas espirituais, como diz Yogananda no seu livro Autobiografia do Yogi, em diálogo com o seu benfeitor espiritual, que ele narra que o mundo espiritual, o mundo astral, é povoado por outros habitantes. Jesus se referia também às moradas no mundo espiritual. E eu completaria também as moradas que existem dentro de cada um de nós. Há muitas moradas infinitas dentro de si mesmo. Homem, conhece-te a ti mesmo. Conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo. Observem, meus queridos irmãos, no templo de Delfos, há milênios no passado, foi cunhado esta frase: homem, conhece-te a ti mesmo, conhecendo a você mesmo, conhecerás o universo, porque você é um micro-universo dentro de um macro-universo. E ao mergulhar no mundo interior, descobrirá o número de galáxias, de ilhas paradisíacas e espirituais, as infinitas possibilidades que você tem de descobrir verdadeiros mundos interior de si mesmo. Como dizia Teresa d'Ávila, ao escrever um dos seus livros, O Castelo Interior, e que Teresa d'Ávila afirmava que dentro de nós existem verdadeiros calabouços com as suas sombras. O mundo da sombra ainda permeia na intimidade do ser que eu sou, que nós somos. E que na medida que você começa a apontar um telescópio para dentro de si,
não o telescópio, para buscar outros mundos, outras galáxias, como os telescópios mais modernos da atualidade, como o telescópio James Webb, o telescópio Hubble, que vasculha os confins do universo, descobrindo outros mundos, outras galáxias. Mas apontem o telescópio da tua própria consciência, mergulhando em si, e procure mergulhar de forma gradativa, olhando para si mesmo ou para si mesma, tentando gradativamente administrando e perfurando as camadas emocionais da tua alma, as camadas das sombras, até chegar à camada mais profunda do teu ser, que é o eu espiritual. Na profundeza do teu ser, há uma luz aguardando você apertar o botão verde para que a tua luz floresça e você descubra que você é de pura potencialidade divina. Como dizia Emmanuel, somos o que pensamos. Com pensamento, construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Até quando, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, até quando estaremos navegando pelo mar das sombras deste mundo caótico, produzido por nós mesmos? O planeta Terra reflete o comportamento dos seus moradores. As guerras fratricidas, as calamidades, as pandemias, a sexolatria, a drogadição, a fome, a desigualdade social, os homicídios, os suicídios, as pandemias psicológicas, os tormentos espirituais, os transtornos psicológicos e espirituais. Isso são fatores de uma humanidade ainda em crise consigo mesmo, porque a gente ainda não aprendemos a mergulhar em si, conhecer você mesmo e descobrir que você é uma potencialidade divina. Você foi criado, fadado à luz do Criador. Da luz viemos e da luz retornaremos. Da luz mergulharemos. Então, meus queridos irmãos, se amanhã, ao deixarmos o veículo físico, que é o relato de Jacó, como você chegará com a luz conquistada por você durante a sua estadia na Terra? Ou você estará no mundo das sombras? Porque o mundo espiritual, o umbral, as regiões do umbral, as infinitas regiões espirituais, que são inúmeras regiões espirituais, meus caros amigos, meu amigo Tavares e todos que nos ouvem, são diversidades de níveis, de regiões espirituais, do abismo, narrado por Ranieri no livro célebre de André Luiz, O Abismo, das regiões do umbral, do inferno de Dante Alighieri, a Divina Comédia, aos níveis dos céus, das colônias espirituais que se encontram aos milhares espalhadas
em todo o nosso sistema solar, cada planeta tem as suas colônias espirituais gravitando ao derredor desses planetas de acordo com o nível evolutivo de cada humanidade. Então, brilhe a vossa luz enquanto é tempo, dizia o mestre Galileu. Pois bem, nas nossas considerações finais do último item, ao fim da reunião. Em seguida, como se desejara subtrair-nos a ideia de cerimonial, passou a conversar naturalmente conosco. Referiu-se aos companheiros que lhe compartilharam as atividades na esfera em que se encontra e entabulou particular palestra com Guilhom Ribeiro sobre o evangelismo no Brasil e as angústias do mundo moderno. As angústias do mundo moderno. O livro foi psicografado do século passado. A desencarnação de Jacó se deu na década de 20 do século XX. O mundo moderno daquela época. E hoje, com o avanço da tecnologia, o impacto que a tecnologia está mexendo com o nosso comportamento, tem mudado definitivamente as nossas relações comportamentais na sociedade contemporânea. Mas 4 entidades ligadas ao fraternal mensageiro se materializaram em figura harmoniosa e fulgurante, brilhante. Mas 4 entidades altamente evoluídas se materializaram, ladeando o espírito de Bittencourt Sampaio. Abraçaram-me com carinho e cantaram com os meninos orientadores um hino suave consagrado a Jesus. Em torno de mim, os doces entusiasmos da Boa Nova traçavam planos de sagrada cooperação com Cristo. Reportavam-se os amigos presentes, as multidões de espíritos fanatizados no mal e aos sofredores desencarnados, de todos os matizes, examinando recursos para esclarecê-los, ampará-los e auxiliá-los. Mas, apesar do interesse com que lhes registrava os projetos de renovação redentora, não tinha comigo senão lágrimas de compulsão e reconhecimento. E aí ele vai concluindo, não é? Outros cânticos se fizeram ouvir, comoventes, e se despediram em deslumbramento de júbilo. Senti o princípio de uma revolução interior, de profundas consequências em meu futuro. Essa revolução interior que Jacó falava, é exatamente o que eu comentava anteriormente, o mergulho em si mesmo. Perdera momentaneamente a curiosidade doentia que me orienta até ali. A claridade dos outros acentuaram-me a obscuridade. Minha inquietação característica centraliza-se. Por que avançar no conhecimento cerebral de alma às escuras? Cabia-me mudar, olha o que ele diz aqui, cabia-me mudar de rumo. Na realidade, fora agraciado pela benevolência de muitos amigos que rodeavam o espírito de atenção e ternura, mas nos recessos de meu ser jaziam os sinais de minha
inadaptação ao reino do Senhor, que eu ambicionava servir antes de estendê-lo aos outros. Tornava-se indispensável construí-lo dentro de mim. Embora a beleza inesquecível daquela noite de amor, as graças recebidas, confirmava-me, no fundo, as primeiras impressões de que eu não passava de um mendigo sem luz. Brilhe, meus queridos irmãos, a vossa luz. Como conquistar a tua própria luz? Essa mensagem deste capítulo, do capítulo 16, nos convida. A palavra do companheiro nos convida. O que você está fazendo para conquistar a sua própria luz? Portanto, meus queridos irmãos, reencontro com a vida, que é o nome do nosso programa e que estamos estudando o livro Voltei, a história de Jacó. No prefácio, na introdução do livro Reencontro com a Vida. E qual é a conexão, a relação que vamos fazer nessa leitura breve com o livro Voltei? Manuel Filomeno de Miranda nos diz: a todo instante a morte ceifa multidões que viajam na direção do mais além, desequipadas espiritualmente para o grande encontro com a consciência. Partem dos pequenos burgos, assim como das megalópolis, famosas após enfermidades degenerativas, dolorosas, ou repentinamente, por intermédio de acidentes ou de fenômenos sísmicos vitimadas pela violência urbana ou generalizada em guerras, revoluções, atos de terrorismo, suicídios vergonhosos, epidemias. E ele continua: a morte a nada e a ninguém poupa, desde que se trate de ser senciente, trabalhando pela renovação do orbe e da sua humanidade, num mecanismo que parece aleatório, mas, vai dizer Filomeno de Miranda, obedecendo às leis soberanas ligadas ao progresso e às transformações que se devem operar sem solução de continuidade. E ele, no terceiro parágrafo, continua Filomeno de Miranda: o seu gume ceifa a vida na câmara uterina e na senectude humana, na infância rósea e na idade adulta, na juventude risonha e na quadra invernal, muitas vezes conduzindo sadios e deixando enfermos, preferindo ricos e poderosos em detrimento de pobres e escravos, em aparente paradoxo, sem interrupção, desatada por uns e anelada por outros, realiza o seu mister, gerando sofrimentos e deixando um rastro de amargura depois que passa, ou antenando aos apelos desesperados daqueles que se entregam às alucinações sempre incorruptível, no incessante operar. Considerada como um dos mistérios da vida, silenciosamente faz que a mitologia, barca de Caronte, conduza os viajantes para o outro lado do estígio da existência física, menosprezada por muitos indivíduos, e não poucas vezes ridicularizadas através de sátiros picantes e ofensivas,
tanto quanto bem recebida pelos mártires, missionários e santos, infatigável no ministério difícil que lhe foi concedido pela vida, mas graças a cuja função liberta escravos de pesados grilhões, padecentes de terríveis constrições de dor e desalento, de expiações que parece não ter fim, tornando-se benfeitora de incontáveis aflições terrestres. Continua Filomena de Miranda. Nessa mensagem de introdução, reencontro com a vida, esse reencontro que Jacó teve no mundo espiritual. Muitas vezes anuncia sua própria visita, facultando que o viajou prepare-se para a inevitável jornada. Aparece também inesperadamente, e sem maior consideração, desde que de todos sabido que a condição única para morrer é viver na organização biológica. Ninguém, portanto, que se possa surpreender com a sua presença e arrebata quando nasce, já estão condenados ao seu encontro, devendo estar preparados para o momento que chegará. No seu afã de desincumbir-se do dever, inspira amor e compaixão, mas oferece também saudade e agonia, que fazem parte do processo humano existencial. Nunca, vai concluindo Filomena de Miranda, se intibia ou receia executar a tarefa que lhe foi confiada, comportando-se serenamente e despedida de atávios e ilusões. Aliás, é a grande mensageira da realidade que vence as fantasias e as quimeras, convidando-nos às reflexões profundas do pensamento e do sentimento. Morrer, no entanto, não significa extinguir-se, senão transferir-se de uma situação vibratória para outra mais pungente e grandiosa. Morte é vida, em toda a sua plenitude. Os aparatos com que a ilusão vestiu o imaginário das pessoas dão-lhe um significado e apresentação irreais, que devem ser desmistificados, tornando-se um fenômeno natural em torno da organização biológica de todos os seres. É injustificáveis mecanismos de fuga em torno da imortalidade, os cultos religiosos criaram toda uma complexa ritualística para iludir os seus fiéis, organizando espetáculos injustificáveis para encobrir o fenômeno mediante comportamentos sociais extravagantes, uns e fúnebres outros, mantendo os equívocos em torno da sobrevivência do espírito. Continua Filomena de Miranda. Em face de tais condutas, assim como de outros originados em doutrinas filosóficas e científicas, firmadas no materialismo e no hedonismo, os membros dessas multidões avançam pelas sombras do além-túmulo, sem encontrarem o amanhecer de esperanças, perdendo-se em conflitos prolongados ou não, de acordo com a lucidez mental e a conduta moral que os caracterizaram enquanto no trânsito pelo corpo físico. A morte é a grande desveladora dos conteúdos morais da criatura humana. A morte é a grande desveladora
dos conteúdos morais da criatura humana. Enquanto se movimenta, no castelo celular, o espírito consegue olvidar compromissos e deveres, mascarar-se com personificações ilusórias e mentirosas, conduzir-se diante dos valores legítimos, ludibriando os outros e a si mesmo, até o momento que os fatores degenerativos tomam-lhe o corpo, demonstrando-lhe a fragilidade ou os insucessos inesperados, convida-nos à reflexão, de certo modo, preparando para o retorno ao grande lar, o mundo espiritual. Ninguém se detenha na defensiva enganosa em torno da realidade da vida após o túmulo, porquanto todos a enfrentarão sem qualquer disfarce. Cada morte, por isso mesmo, é conforme cada existência. Nenhum privilégio a benefício de uns em detrimento de outros. E aí, ele vai concluir. Morre-se como se vive, despertando-se depois com os recursos próprios que foram armazenados. Por isso mesmo, nem sempre morrer biologicamente é desencarnar, desembaraçando-se dos liames carnais e libertando-se da argamassa celular. De igual maneira como a encarnação e a reencarnação constituem processos demorados de fixação do espírito no envoltório orgânico, a desencarnação impõe muitos fatores para a libertação desses equipamentos, especialmente de acordo com o uso que lhe foi dado durante o tempo de utilização. E Filomeno de Miranda conclui. É de bom alvitre, portanto, que todos, homens e mulheres, tenham em mente a presença da morte na sucessão dos dias, como ocorrência natural, que vem tendo o seu curso e que se completa no instante em que o tronco encefálico deixa de funcionar. Reencontro com a vida. Introdução do livro. Que este livro, meu querido amigo Tavares, que vamos estudar, ao terminar o livro Voltei, vamos fazer um estudo mais aprofundado do livro Reencontro com a Vida. Gratidão a todos, muita paz, namastê. É com você, Tavares. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.